A paz do Senhor a todos. Chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A lição de hoje é de número 8 e tem como tema o início da civilização humana. Nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Conceituar a origem da civilização humana, correlacionar civilização e conflito, demonstrar o Deus que intervém na civilização. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Acompanhe comigo na tela. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descalhou-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se não fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti terá o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O nosso texto áudio diz assim, acompanhe comigo na tela. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo na tela. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Está nos dando a honra da sua presença para comentar a lição de hoje, pastor Luiz Pantaleão ali do setor de número 2 e também pastor Vanderlei Tadeu, do setor de número 4. A paz do Senhor, pastor Luiz. Paz do Senhor, pastor Danilo. Prazer poder estar novamente com um amigo aqui para comentarmos sobre a nossa EBD. Pastor Vanderlei, paz do Senhor. A todos os nossos professores e alunos da Escola Dominical, a nossa saudação cristã em Jesus Cristo. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Muito bem. Dando início à nossa lição de hoje, falando sobre a civilização humana. O ponto central da nossa revista vai dizer que fundar uma sociedade que glorifique a Deus e é o que o Pai espera do homem. No nosso primeiro tópico tem como título a origem da civilização humana. Como podemos definir a civilização? E se Adão não pecasse, existiria uma civilização? Pastor Luiz. Pastor Danilo, a definição de civilização ela é muito ampla, é muito extensa, porque cada segmento da sociedade faz uma ideia do que é civilização. A melhor definições que nós vamos encontrar em dicionários, ela vai trazer a ideia de sair do estado primitivo. E também traz a ideia de tornar-se vil,
ou cortês, que por sua vez quer dizer educado. Também traz a ideia de passar ao estado de civilização, falar sobre progredir ou tornar-se polido. Dizemos então que um povo civilizado, e a nossa lição vai trazer esse pensamento, ele é um povo que possui costumes e ideias próprias ao estado de civilização, ou então costumes bem educados. Porém, a etimologia desta palavra, a origem dela, ela vem do latim civilis, pastor Vanderlei, que fala que é relativo ao indivíduo que vive em uma cidade. Cidade que do latim é civita. Neste caso, a sociologia que ensina que civilização é sair do estado primitivo, ela vai trazer o pensamento de que civilização é um agrupamento de seres que convivem em um estado gregário, ou, em outras palavras, que vivem em bando, em sociedade e em colaboração mútua. Parece correta, então, esse pensamento sociológico. A civilização seria, então, um agrupamento de seres que saíram de um estado primitivo, buscaram a educação para poderem conviver, trazendo para isso muitos recursos no decorrer do tempo. O questionamento que o pastor me faz sobre se Adão não pecasse, existiria civilização, ela é um questionamento que foi colocado pelo nosso pastor Claudionor de Andrade e que, sabiamente, ele nos deixa um recado para dizer que nós devemos prestar atenção em algumas coisas como professores. E esta parte da matéria é muito específica aos professores, porque isso não passa de uma suposição. E se Adão não pecasse? É uma suposição. E nós não podemos encontrar especulações na Bíblia. Nós vamos folhear de Gênesis a Apocalipse e a Bíblia não faz especulações ou suposições com possibilidades de ter feito ou não. A Bíblia, ela se preocupa com o que é concreto, com aquilo que realmente aconteceu e com as consequências das atitudes humanas. A Bíblia, ela não é um livro de utopia. A Bíblia é um livro histórico que vai narrar os feitos. Sendo desta forma, a Bíblia não traz nenhum indício de possibilidades se fez ou se deixou de fazer. A Bíblia, ela se restringe ao fato de dizer: a pessoa fez e as consequências foram essas. Há interesse nesse lado, porque isso é alvo de muitas especulações. E o pastor Claudionor de Andrade, ele foi sábio ao colocar ali para que nós possamos entender este negócio, em que especulações podem ser para pessoas leigas, mas nós somos formadores de opinião e temos que nos ater na Bíblia. E nada a esse respeito, antes do fatídico ato de desobediência à recomendação divina, é traçado. A Bíblia não fala nesse período antes do pecado de Adão, nem sobre morte era discutida, mas simplesmente a vida. E eu entendo que as coisas deveriam então acontecer naturalmente, sem nada ser forçado, sem nada ser imposto a Adão e Eva. E eu vou entrar assim no campo da teologia, haja visto nós somos professores, eu dizer que a boa teologia, pastor Vanderlei, ela não se faz com fatos hipotéticos, mas pelos relatos concretos que estão na Bíblia. Essa é a nossa regra de fé, a Bíblia, e não fatos hipotéticos. Quanto ao questionamento, e o pastor Claudionor de Andrade traz isto, se haveria civilização caso Adão e Eva não tivessem pecado, eu respondo que sim. E nós vamos encontrar essa resposta em Gênesis, capítulo 1,
versículo 27 e 28, que diz assim: E criou Deus o homem, macho e fêmea. Paremos aqui um pouco primeiro. Quando Deus criou já do jeito que nós somos. Ele criou o homem e depois não fez mudanças. A Bíblia não deixa nenhum resquício de pensamento que Deus fez mudanças hormonais, físicas, biológicas. Ele criou um macho e uma fêmea. O poder de se reproduzir já estava no homem na hora da criação. Deus já fez o homem completo, pastor Vanderlei. Ele não mudou os seus planos, a sua ideia. Na sua sabedoria, na sua presciência, Deus já sabia o que ia fazer. Então ele fez um macho e uma fêmea com capacidade de se reproduzir. E nós vamos entrar no versículo 28, então, e diz assim: E Deus os abençoou, e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Olha a sequência bíblica. Isso está no capítulo 1, versículo 27. O capítulo 2 vai nos ensinar que Deus criou o jardim do Éden e plantou as árvores ali. E só no capítulo 3, Adão e Eva pecaram. Se esta sequência em que eu estou mostrando, ela vai mostrar uma cronologia de fatos, a orientação de se multiplicar, então veio antes da queda. Veio lá na criação. Quando Deus criou o homem, ele já deu a possibilidade e a orientação para se multiplicar e povoar a terra. Sendo assim, independente do pecado, a civilização existiria hoje, com toda certeza. Pastor Danilo. Muito bem, pastor Luiz. Falando a respeito do casamento, o casamento é a base da civilização? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui, mediante essa pergunta, que sim, porque sem a formação da família, não tem como haver a multiplicação, ou até mesmo que era para eles encher a terra, ou seja, multiplicar-se. E se não tivesse, ou quando Deus chama agora, ou cria Adão, forma o homem, forma a mulher, e a Bíblia diz agora, no capítulo de número 2, no versículo 18 até o 25, que ele vê que não é bom que o homem esteja só, e ele faz a companheira, pastor Luiz, e coloca ao lado de Adão, para que eles se multiplicassem, e dali dá a ideia de que Deus está agora preocupado com esse aumento, mas não de qualquer maneira, dentro dos planos divinos. Porque quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que, para falarmos disso, nós precisamos falar de um homem e de uma mulher, que geraram filhos, por mais que Caim entrou por um outro caminho, assassinando o seu irmão Abel, e tendo que sair como fugitivo de onde eles estavam, e na qual a Bíblia diz que ele foi para Nod, região, ou seja, agora ele foge, né, do jardim, e ele vai, ou seja, vai para o oriente do jardim do Éden, e agora ele vai formar a sua família, e ao formar a sua família, a Bíblia nos dá estas informações que começam aqui agora. Aquela primeira família a se multiplicar e depois criar até uma cidade que trouxe o nome de Enoque, nesta cidade, e nós vamos observar aqui aqui inicia-se tudo isto, mas
se nós voltarmos um pouquinho atrás, Deus deu ordem a Adão e de Adão inicia-se e vem vindo. Então o casamento é essencial para isso. Porque a civilização, como bem falou o pastor Luiz Pantaleão, e é interessante nós observarmos isso, que o Estado, ele educa os nossos filhos, nos transmite o conhecimento aos nossos filhos. Mas a educação, o caráter, a formação do caráter, não deve ser transferida a professores nas salas de aulas. Isso daí é algo que deve acontecer dentro de casa. É verdade. E Deus, para isso, Deus deu já passou tudo Adão e Eva, tudo isso, para que tudo iniciasse ali. Então a família, o casamento, ele é muito importante, ou é principal de todos para que haja civilização. Por quê? Os nossos filhos, eles precisam ser ensinados. Nós temos hoje uma dificuldade, uma deficiência, porque as famílias hoje elas não estão compreendendo e até estão transferindo a responsabilidade de uma formação de caráter, porque os filhos não conseguem ver, se espelhar no pai ou na mãe. Porque muitos pais não estão assumindo este papel que deveria ser responsabilidade de cada pai, de cada mãe, para que não tivéssemos uma sociedade que estamos tendo hoje corrompida. Tudo isso inicia-se dentro de casa. E a família é o principal, ou seja, a principal que deve de ser, iniciar-se ali estes ensinamentos, principalmente esses princípios bíblicos. Nós vamos observar aqui que, por mais que teve desta primeira formação, da primeira cidade, teve o primeiro homem que foi um assassino, o primeiro fugitivo, tudo isto. Só que Deus interviu nisso lá na frente. E Deus cria uma outra linhagem, que é a linhagem de Sete, para que isto viesse a ser da sua vontade. Nós vamos observar que foi um povo diferente, que trabalhou debaixo de uma obediência de um pai e de uma mãe. E isso é necessário. Então, eu deixo aqui o meu conselho a muitos pais e muitas mães que precisam entrar por este caminho. A escola, ela vai instruir o teu filho, né? Mas a questão da formação do caráter, esta questão de princípios, isto tem que existir dentro de casa. Uma família, pai, mãe. Os nossos filhos precisam se espelhar em nós, porque senão nós teremos filhos com problemas, a sociedade vai ter problema e assim por diante. Então nós precisamos compreender que fomos chamados para fazer parte desta civilização, instruindo os nossos filhos e principalmente como servos de Deus. Pastor Danilo. Muito bem, pastor Vanderlei. Falando da subsistência da civilização, a subsistência depois da queda seria diferente? Pastor Luiz. Pastor Danilo, basta o mínimo de capacidade interpretativa de texto para perceber que o Éden era um local separado da terra. O que existia no Éden era algo, pastor Vanderlei, especial, feito para Adão e Eva. Era um lugar de prazer, delícias, contentamento, preparado por Deus para o deleite de Adão e Eva que foram colocados ali. Cultivar um jardim totalmente preparado é uma coisa.
Fazer um jardim de terras áridas é outra. A Bíblia vai trazer esses informes, porque o jardim do Éden era cheio de árvores que dão frutos. É totalmente diferente de arar. O jardim fora preparado por Deus, pastor Vanderlei. E ela não nos traz informações, a Bíblia não nos traz informações do resto da terra. Neste ponto aqui, nós temos informações só sobre o jardim do Éden, em que Deus faz, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, e diz, e plantou. A expressão não deixa a menor sombra de dúvida. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Deus fez. Ele plantou do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa bem claro aqui, o jardim do Éden estava preparado, adaptado para a subsistência, para a sobrevivência do primeiro casal. Eles não precisavam arar a terra, trabalhar a terra. O texto em que lemos vai dizer que Deus fez brotar toda espécie de árvore agradável à vista e boa para a comida. Aquilo que não prestava para a comida, Deus deixou para fora. E disse, aqui eu vou pôr só o que serve para a sobrevivência deles. Isso é algo incrível pela sabedoria do agir de Deus. Ele preparou as coisas nos seus mínimos detalhes. O serviço braçal, então, era desnecessário. Não tinha por que arar a terra. Até aquele ponto, a Bíblia vai nos trazer a informação que o serviço era governar. Governo é diferente de produção. Alimentando-se de toda a árvore que existia, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E aqui vem um princípio de confusão que precisa ser esclarecida. Ora, se já existia a árvore, todo o alimento necessário para Adão e Eva, o que é esse lavrar? Por que é que Deus usa essa palavra lavrar? E nós precisamos entender, pastor Vanderlei, que a Bíblia não foi escrita no português. Ela foi adaptada na nossa língua para que entendamos. João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia do latim para o português. E algumas palavras vieram de forma que a entendêssemos, mas que perderam alguns sentidos no decorrer do tempo. Essa palavra ará, ela traz o sentido de trabalhar e servir, ou ainda manter-se em servidão. O hebraico, que veio para nós como nesse texto lavrar, ele vai trabalhar, servir ou manter-se em servidão. Então, que havia trabalho é evidente. Adão e Eva não ficavam, vamos usar a linguagem de hoje, numa rede dormindo o dia inteiro de ocioso, pensando asneira. Desculpem o termo. Mas ele tinha o que fazer. Ele tinha que governar, ele tinha que administrar, ou então organizar o jardim do Éden para Deus, servindo ao próprio Deus. Há um pensamento que diz assim: o trabalho que Adão e Eva deveriam fazer era perfeitamente prazeroso, um trabalho perfeitamente gratificante. Não havia qualquer fadiga entediante, nenhuma competição impiedosa, nenhum senso de futilidade.
Eles faziam tudo como um serviço para o próprio Senhor e um relacionamento perfeito com Ele. Pois bem, com a queda, com o pecado, algumas coisas mudaram. E é bom frisarmos isso. Todo erro, toda atitude pecaminosa, toda atitude de desobediência, pastor Danilo, vai trazer consequências nefastas. Vai trazer prejuízo. Após a queda, uma das primeiras coisas que Deus faz é determinar o trabalho braçal. E vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão, Deus já tinha falado com a serpente, já tinha falado com Eva, e eu acho isso aqui, pastor Vanderlei, maravilhoso, porque Deus não trata o erro de forma coletiva. Cada um tem as suas culpas e a sua participação no erro. E Deus me trata dentro da justiça dele por aquilo que eu errei e não por aquilo que fizeram. A salvação é individual. E Adão disse: porque destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Aí vem a sentença: maldita é a terra por causa de ti. Com a dor comerás dela todos os dias da tua vida. E ele continua dizendo, Deus: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, portanto és pó, e ao pó tornará. E precisamos parar para analisar isto daqui. Porque o que era prazeroso, o governo, passa a ser agora penoso. Eu vou tentar fazer assim uma comparação como um diretor de uma indústria e o funcionário de chão de fábrica. O funcionário do chão, ele trabalha todos os dias das suas escalas de forma cansativa para produzir, enquanto o diretor organiza para que aqueles que produzam o façam como deve ser feito. Veja a grande diferença. Antes, Adão administrava o que já estava pronto. Ele só dava nome aos animais e organizava a situação. Agora, o homem passa a ter que ter um serviço laboral, do suor comerás, e ser dominado por outro ser humano. Antes o homem era que mandava, ele dominava. Nós vamos encontrar isso, a Bíblia dizendo: dominai-a, sujeitai a terra. Agora o homem passa a ser mandado e todo mundo tem alguém para mandar nele. Isto é algo evidente. Outra coisa que nós temos que entender é que o Senhor Deus diz a Adão que por causa do pecado, espinhos e cardos passariam a brotar. Ele não seria apenas arar, mas o Senhor disse: você vai arar com dificuldades. Você vai ter que tirar aquilo que atrapalha para plantar aquilo que te serve. E ainda mais, mesmo fazendo isso, eles vão voltar a brotar. Por quê? Porque a terra se tornou maldita. O que é essa terra? Alguém menos avisado, pastor Vanderlei, vai dizer que Deus amaldiçoou o planeta Terra, e não é assim. Vamos devagar no nosso pensamento. Essa palavra terra, no seu original, ela vai transmitir a ideia de solo, ou campo, ou chão, ou dando a ideia ainda de terra vermelha. Ou então, para quem conhece um pouquinho de plantações, vai dizer: a terra vai perder os seus nutrientes necessários.
ela vai se degradar. Essa palavra maldita, Deus está dizendo, por causa do pecado, aquilo que o homem foi fazer, ele vai acabar estragando. Ele vai acabar trazendo prejuízos. E é isto que o Senhor está falando. E quando eles desobedeceram ao mandamento de Deus e se rebelaram contra a sua palavra, o trabalho deixou de ser simplesmente a colheita da abundância. Havia abundância. Olha a expressão bíblica, Deus plantou toda sorte de árvore agradável à vista. Era só colher. Agora, com o pecado, deixou de ser simplesmente a colheita dessa abundância. O pecado de Adão e Eva trouxe a maldição de Deus para a terra. E diz ainda que esse pecado, por essa maldição, quando está na Bíblia, afetou o próprio solo. Eu vou tentar traduzir assim. Deus está dizendo para Adão, tudo que você colocar a mão, você vai estragar. E é por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, pastor Danilo. Por isso que nós precisamos retornar a Deus, porque tudo que o homem colocar a mão, ele traz prejuízo, pastor Vanderlei. Se o homem colocar a mão sobre a sua família, sem a orientação de Deus pela Bíblia, vai dar errado. Os filhos vão se perder, o casamento vai se destruir, no trabalho, na igreja, na escola dominical, tudo aquilo que nós formos fazer pela natureza humana está fadado ao fracasso. E é por isso que a Bíblia traz a recomendação enchei-vos do Espírito. Para que essa maldição de que aonde colocarmos as nossas mãos vai dar errado, o Espírito Santo nos purifique, nos santifique e nos capacite para sermos vencedores. E por isso a Bíblia diz que em Cristo, e só em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E eu trago as minhas palavras, que fora de Cristo, nós apenas somos perdedores. O trabalho, então, passa a se tornar doloroso, mas necessário para a subsistência. Aquilo que eles só colhiam, agora passou necessário plantar. É muito diferente essa subsistência. É muito diferente, não apenas no sistema de viver, não apenas de eu ter que trabalhar a terra, mas de eu ter que me preocupar com a família, porque não apenas o homem passou a trabalhar a terra, mas ele passou a experimentar doenças e fragilidades e lidar com uma coisa chamada morte. A preocupação com os filhos. E a história de Adão e Eva vai começar com as tragédias já nos 2 primeiros filhos que a Bíblia relata. Um matando o outro. A subsistência, ela não está apenas no trabalho, mas nas dificuldades da vida. Eu vou ter que trabalhar de manhã à tarde, todos os dias da minha vida. O texto bíblico diz que até que ele morra, até que volte ao pó, ainda tendo que me preocupar com esposa, com filhos e com as dificuldades que a vida tem para as nossas vidas. Agora, a terra retém as suas riquezas. Os humanos foram forçados a trabalhar, porém há uma promessa, que lá no céu nós vamos voltar a esse estado de santidade. Lá no céu nós não precisaremos mais, pois aquilo que o pecado se desfez, a glorificação do corpo do homem vai refazer e vai nos permitir viver como Adão e Eva foram colocados para servir a Deus. Pastor. Muito bem, pastor. Chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem como título a civilização e conflito. Falando a respeito de Caim e Abel, foi um conflito notório
Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, a Bíblia vai nos relatar que quando agora Caim e Abel, os dois ofertantes, vão ofertar ao Senhor e Deus recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, houve aqui, ou seja, Satanás encheu o coração de Caim de ódio, a qual chegou ao ponto de tirar a vida do seu irmão. E não foi por causa da oferta, né, pela questão de ser ele um cerealista, né, melhor dizendo, que trabalhava com a terra, e nem tampouco pela questão de ser Abel, pastor de ovelha, e trabalhar, ter assim uma ovelha a oferecer ao Senhor, ou seja, aquilo que ele oferecia ao Senhor. Não. Esta questão assim de Deus rejeitar, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe as intenções do nosso coração. Assim como Deus sabe, cada um de nós, qual é o propósito de estarmos aqui. E Deus o rejeita a oferta de Caim. E Caim deixa Satanás tomar o seu coração, acaba tirando a vida do seu irmão. Então este conflito existe, e é o primeiro que existe aqui em toda a Bíblia. Nós vamos ver aqui que, assim como Caim foi o primeiro assassino, primeiro fugitivo, e quando agora ele vai para outra terra, para outro lugar, e não ficou tão somente neste conflito entre ele e Abel, porque Deus vem conversar com Caim. Como disse o pastor Luiz Pantaleão, e é uma verdade, Deus trata segundo os nossos pecados, né? Deus trata exatamente agora com Caim, porque Deus vai perguntar para Caim: cadê o teu irmão? E ele asperamente responde a Deus. Ele diz: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E aí ainda Deus continua a falar a ele e dizer a Caim que o sangue de Abel clamava. E quando nós olhamos isso daqui, nós vamos ver, ainda antes de tudo isto, quando Deus rejeita a oferta, Deus ainda aconselha Caim. Porque no capítulo 4, versículo 7, Deus fala para Caim: Caim, o pecado está aí à porta, mas você tem condições de dominá-lo. Mas não foi isso que ele fez. Ele matou o irmão e as consequências vieram. Então este conflito existiu no início, e nós vamos ver que aqui Caim passa a ser um fugitivo, e aqui passa a ter os demais conflitos que nós vamos encontrar pela frente, porque lá na sequência nós vamos ver Lameque também sendo um homem sanguinário, assim como Caim, porque era da mesma linhagem de Caim, e isso daqui nós vamos ver, um homem que sem causas, porque nós vamos observar que Lameque tirou a vida de um homem porque esbarrou nele, tirou a vida de um mancebo porque pisou nele. Então este mal é o que traz este conflito, se nós não trabalharmos dominando isso. Mas para dominarmos isso, nós temos que ter um coração que seja, que nós possamos ter esta presença de Deus na nossa vida, para que nós não se deixemos dominar pelo mal, mas que possamos dominar o mal com o bem, para que não haja estes conflitos em meio de famílias, no meio da sociedade, entre irmãos,
no trabalho, seja onde for, tem que existir um coração voltado para Deus, para que não entremos por este caminho que entrou Caim. Muito bem, pastor Vanderlei. Falando da cidade de Lameque e a sua violência em si, isso alcançou também os nossos dias? Pastor Luiz. Com certeza, pastor Danilo. Com toda certeza essa violência chegou a nós. As duas principais causas de mortalidade no mundo moderno, segundo Rosenberg e Finlay, desde 1991, têm sido doenças infecciosas e violência. A violência é a segunda causa de mortalidade no mundo. Entre adolescentes, que se julga aí até 20, 24 anos, entre adolescentes, das 5 principais causas de mortalidades, 3 estão relacionadas à violência. Isso é muito sério. Há ferimentos, homicídios e suicídios. 3 causas das 5 de mortes dos adolescentes. Vou repetir: ferimentos, homicídios e suicídios. E se essa pesquisa vai abordar jovens ou adolescentes negros, a violência é a principal causa de mortalidade. Seríssimo essa questão. Preocupante para a igreja. Uma questão muito discutida atualmente é se a violência dos filmes e programas de televisão acarreta a violência na vida real. Isto é discutido a nível de psicologia e muito. E vários estudos confirmam que a violência concentrada nos filmes e em programas de televisão, como novelas, seriados, parece aumentar o grau de tensão social e insensibiliza as pessoas. Para os dramas reais do cotidiano. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas. E mais ainda, estimula jovens e crianças a reagirem com agressividade na casa, na escola, na sociedade, no trabalho. A criança de hoje vive em uma sociedade onde a violência é o principal tipo de entretenimento. Se liga a televisão, pastor Vanderlei. Desenhos animados são violentos. Filmes são violentos. Se os nossos jovens vão a um cinema, a maior parte dos filmes trazem a violência como principal fator para prender a atenção. Isto é algo que nós precisamos entender, porque tudo isto está acontecendo e não se dá uma forma de proteção contra a venda absurda da violência e o ódio pelos meios de comunicação. Vou tentar traduzir. Não existe censura. O que a mente humana inventar de violento é permitido. Segundo o Dr. Dave e Cole, que realizaram um estudo sobre o nível de violência lá de 1994. Por que eu cito lá? Em 1994, pastor Vanderlei, eu era um jovem de 26 anos de idade. Eu me criei na juventude com essa forma de filme. E as coisas vieram piorando, tal ponto que chegou a nossa sociedade hoje. Porque eu me acostumei de tal forma, eu estou dizendo eu apenas de forma sugestiva, de tal forma a permitir que a minha família e que o meu filho vivesse sobre essa esfera violenta.
Eu fui educado a permitir que dentro da minha casa quem mandasse são os filmes e as televisões. Por isso que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias seria pai contra filho e filho contra pai. É por isso que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E estamos vivendo essa realidade. Dos 100 filmes americanos analisados em 1994, foram encontradas 2.184 ação violenta contra pessoas. Isso corresponde a uma ação violenta para cada 5 minutos de filme. As cenas com violência que foram vistas, 56,8% dessas cenas violentas eram letais, levavam à morte. A violência no Brasil é um problema que persiste e que atinge direta e indiretamente toda a população. Abra um jornal, ligue uma televisão, drogas, mortes, a violência está imperando. O nosso país, tem níveis muito acima da média mundial no que se refere a crimes violentos, com níveis particularmente altos no tocante à violência armada e homicídios. Há pouco tempo se divulgou pelo Ministério da Saúde, em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios. Segundo a informação do Ministério da Saúde, eu repito. Isso equivale a uma taxa de 30,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. É muito alta. Uma das mais altas taxas de homicídios internacionais. O limite considerado como suportável pela Organização Mundial da Saúde é 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2016, divulgado há pouco tempo, foram 30,3. Não há qualquer dúvida, pastor Danilo, que não há qualquer área da vida humana que a televisão não exerça sua fonte de interferência. Não resta dúvida que a telinha que nós temos em casa, ela transformou as vidas dos seres humanos, na família, na sociedade, no comércio, nos tornando consumistas. A televisão e a mídia de forma geral, com o advento da internet ou mesmo nos cinemas, elas incorporam-se ao nosso cotidiano todos os dias. Elas influenciam não só na questão de violência, mas na questão conjugal, na questão de educação. O pastor Vanderlei já falou que nós temos que educar nossos filhos e não permitir que outros os eduquem. Nos países desenvolvidos, como no Brasil, quase todas as casas, é muito raro uma casa não ter uma televisão. E todos os dias esses filmes estão lá. Um adolescente médio americano, pesquisa feita recentemente, um americano médio, de adolescente médio, ele passa na sua adolescência toda 417 dias estudando. Vou repetir, 417 dias estudando e 625 dias assistindo ou televisão, ou internet, ou videogames violentos. Olha que sério isto. E nós não nos apercebemos. O relato diz assim a reportagem: com os cabelos pintados de laranja e gritando, "Eu sou o Coringa!", um homem chamado James matou 12 pessoas na sessão de estreia de Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Olha o nome.
James cometeu o crime em um cinema na cidade de Aurora, no estado americano do Colorado. Fortemente armado e vestido roupa à prova de bala, jogou bombas de gás na sala do cinema e atirou aleatoriamente. Outras 58 pessoas foram feridas. Esse é apenas um relato dos muitos ocorridos que podíamos relatar. E antes de ir para a Bíblia, que é fundamental aqui, eu preciso dizer que poucas coisas se aprendem na televisão ou no cinema ou na internet. Poucas coisas se aprendem. E quais são essas poucas coisas? Vamos lá? Filmes, novelas, nós aprendemos traição, o uso de drogas, o sexo livre, a violência desmedida, ocultismo. Nós precisamos, pastor Vanderlei, colocar a mão na consciência e observar o que estamos assistindo em casa. E mais, o que nós estamos permitindo que os nossos filhos assistam. É muito sério isto. Nós precisamos, e a culpa é nossa como pais, porque a Bíblia nos ensina a ser sacerdote dentro de casa. Quem manda na minha casa sou eu e não o meu filho. Ele assiste o que eu deixo ele assistir. Ele vai aonde eu deixo ele ir. Ele faz o que eu deixo ele fazer. Ou a Bíblia ensina isso? Ou será que a Bíblia não vale para nós mais sobre essas coisas? Pois bem, vamos para a Bíblia? Salmo 101, versículo 2 ao 4. A versão fiel e corrigida diz assim, pastor Vanderlei: portar-me-ei com inteligência. Olha a sabedoria de Davi. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Aí ele pergunta a Deus: quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E a gente costuma parar aqui. Mas Davi não parou. Ele continua dizendo: odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Vou repetir esse versículo. Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Que tomemos esse salmo de Davi para nos alertar o grande mal da violência em filmes e novelas, os perigos que eles estão trazendo à nossa família. Pastor Danilo. Muito bem, pastor Luiz. Vendo a questão da cidade de Lameque e as suas consequências de violência, mas também como eram o seu desenvolvimento, as suas tecnologias e seus avanços. Pastor Vanderlei. Muito bem, pastor Danilo. Quando nós olhamos para a sequência em que se dá os fatos de que Caim agora foge e vai para Nod, e a Bíblia vai nos dizer que ele agora forma uma cidade, no caso o nome de Enoque, levando o nome do seu filho, e Enoque gera a Lameque. Lameque era neto, no caso, de Caim, mas, como bem falou o pastor Luiz, este homem era um homem mau, um homem voltado à violência. Só que, ao observarmos aqui, tudo se inicia com a partida de Caim, quando ele é fugitivo, e Deus agora coloca um sinal em Caim para que ninguém viesse o matá-lo, mas também amaldiçoa e diz a ele que aonde ele colocasse o seu pé, ou a terra que ele fosse, que ele
antes do assassinato do seu irmão, ele era um homem que lavrava a terra, pastor Luiz, plantava, colhia e trabalhava dos frutos da terra, é que ele sobrevivia. Então este homem agora, ele não vai ter condições mais, porque o próprio Deus amaldiçoou a terra que ele plantava. E nada mais ia produzir aonde fosse Caim. Então ele toma um outro rumo, a sua descendência, no caso Lameque, tomaram um rumo diferente. E nós vamos observar que Lameque teve 2 esposas, foi o primeiro polígamo na Bíblia, que teve uma por nome de Ada e outra por nome de Zila. Isso está registrado no capítulo 4, no versículo 20 a 22 do livro de Gênesis, que ele teve 2 mulheres, e já é algo que, sendo ele o primeiro, depois dele, hoje nós temos isso daí, não vamos entrar neste assunto, mas é um dos maus que está acontecendo nos nossos dias. E este homem, os seus filhos, a Bíblia vai dizer que eles, por agora a descendência de Caim não conseguir lavrar a terra, eles procuraram outro meio, que foi um meio tecnológico. E graças, temos o lado mal de tudo isso e temos o lado bom disso. Mas seria interessante que a tecnologia fosse usada para a aplicação daquilo que é bom. Só que, é claro, está no poder de pessoas com uma má índole que gera outros tipos de informações e chegam até o ser humano. Graças à tecnologia, nós estamos aqui hoje com este aparato tecnológico e levando até os nossos telespectadores uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mas, para isso acontecer na questão de Lameque, nós vamos observar que os seus filhos, ele teve 4 filhos. Lameque teve 4 filhos. Os 2 primeiros filhos de Lameque era Jabal, que foi, foi este o qual foi o pai dos que habitam em tendas e mexiam com gado. E depois, era filho de Ada. E depois nós vamos ver também que ele teve um segundo filho, que era Jubal. E este foi o pai da música, o que criou os instrumentos. E ali iniciou-se este outro lado, que é o lado da música. E depois Lameque teve também outros 2 filhos, que no caso foi um deles Tubal-Caim, e este foi mestre em toda a obra de ferro e de cobre, ou seja, eles partiram para um outro lado. E a Bíblia relata também que junto com Tubal-Caim, filho de Zila, tiveram também uma filha por nome de Naama. Mas observando aqui, pastor Danilo, nós vamos ver que a tecnologia, ela se inicia por causa de uma maldição que Deus coloca sobre a terra onde Caim pisasse. E ele teve que achar um outro jeito de sobreviver. E iniciou-se aqui a sua geração, e esta geração, Deus interviu nela porque seria muito pior. Nós falamos isso daqui e nós não vivemos o dia a dia que Noé viveu, que Noé foi da linhagem de Sete, mas nós vamos ver que esta linhagem de Caim estava lá e foram os que eu tenho certeza que foram os que mais perturbaram a Noé na construção da arca.
Nós vamos ver aqui, até é interessante isso, nós vamos ver na linhagem de Caim, nós vamos ver um Enoque e um Lameque. E na linhagem de Sete nós vamos ver um Enoque e um Lameque. Deus, só que um está no capítulo 4 e outro está no capítulo 5 de Gênesis. É bom entendermos isso, porque às vezes as pessoas, por às vezes não observar muito aqui, acaba pensando que seria o mesmo Enoque que andou com Deus, mas não, foi outro Enoque. Pastor Danilo. Muito bem, chegamos ao término desse tópico e já voltamos. Chegamos ao terceiro e último tópico, que tem como título o Deus que intervém na civilização. Mesmo livres, Deus mostra o seu cuidado para conosco, intervindo. Pastor Luiz. Pastor Danilo, primeira pontuação é que nós somos livres. Nós fomos libertos por Jesus. Essa questão da intervenção, esse termo, ele vai derivar do termo intervir, que é aplicado quando alguém ou uma instituição age em determinada situação com a intenção de exercer algum tipo de influência. Isso aqui é fundamental, essa pontuação. O que é intervir? É alguém ou uma instituição ele tendo a intenção de exercer influência, ele vai intervir. E Deus, ele tem diversas formas de influenciar as nossas vidas. Isso é muito importante olharmos. Talvez nos ajude a compreendermos e respondermos essa pergunta se considerarmos o sentido da palavra vontade de Deus no Novo Testamento. A palavra vontade, ela é usada de duas formas, com duas palavras distintas. Talvez não seja essa a pronúncia mais correta, mas uma delas é boule, que aparece 18 vezes no Novo Testamento. A outra é telema, mencionada 62 vezes. Boule, ela é a vontade determinativa ou decisória de Deus. E pode ser entendida como um plano de Deus ou decisão divina. Tiago 1,8 é um grande exemplo. 1,18, perdão. Por sua decisão, boule, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Essa vontade de Deus é predeterminada e inflexível. É uma ordem e que precisa ser obedecida. Ela vem de uma decisão de Deus e por isso é inalterada, pois vem da sua soberania. Ele é rei. Assim Deus determinou que Jesus Cristo nasceria de uma virgem. E mais ainda, que ele descenderia de Abraão. E mais ainda, ele determinou que Jesus Cristo morreria crucificado na cruz do Calvário, seria morto, sepultado e ressuscitado. Tudo isso como parte do plano divino para a redenção da humanidade. Isso é uma determinação, uma ordem. Boule pode ser também diretiva. Vamos compreender. Primeiro, boule é determinado. Deus está determinando. É assim que vai acontecer. Mas boule também pode ser uma direção de Deus, dirigindo a vida do homem, através do qual Deus guia as nossas vidas. E ele lança mão de pessoas que se colocam à sua disposição, à disposição da sua vontade determinativa. E foi por isso que ele mandou
Felipe evangelizar o Etíope. Veja, é o grande exemplo. Deus tinha uma decisão: eu vou salvar o eunuco etíope. Então ele toma uma direção e usa Felipe para ir em encontro a este homem. Isso está em Atos capítulo 8. O mesmo ele fez com Ananias. Deus determinou em um momento que salvaria Saulo. E aquela cena que Saulo cai do cavalo. Então Deus, ele manda Ananias, ou envia Ananias, ou então dirige Ananias, para que a vontade determinativa dele se cumprisse. Porque Paulo, ou também o eunuco etíope, precisaria de alguém. Então bolo pode ser Deus determinando algo que vai acontecer, mas bolo também é Deus dirigindo pessoas para que a sua vontade se cumpra. E isso ele influencia dos dois modos. Primeiro, ele chega e diz: vai acontecer assim na tua vida, e eu tenho que viver isso, queira ou não. Segundo, Deus, ele me dirige a fazer a sua vontade. A segunda palavra que vai trazer a vontade de Deus é telema, que é a vontade prescritiva de Deus. Trata-se do desejo de Deus para o ser humano, como na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, telema. É a vontade de Deus que todos vivamos de modo justo. Por isso ele deixa a sua instrução prescrita na Bíblia. Olha, telema é a vontade prescrita. Então a Bíblia retrata a vontade de Deus prescrita para nós. Telema. Isso aqui é coisa que nós precisamos entender, porque ele nos lega o que é justo. Ele nos lega o que é certo. Ele nos ensina a viver uma vida correta de forma individual e coletiva. O Novo Testamento é a igreja. Somos chamados a viver segundo as suas regras, segundo a sua vontade. Telema. A vontade prescritiva é para nos ensinar a viver, pastor Vanderlei. E quando aceitamos essas prescrições de Deus através da Bíblia, muitas das vezes parece que a nossa vida vai dar errado. Eu estou tentando colocar a Bíblia com a nossa prática agora. Nós nos colocamos à disposição de Deus, nos tornamos fiéis ao seu ensino. Vamos viver uma vida de integridade e de oração, e coisas acontecem que parece que vai dar errado. A nossa vida, há momentos que parece que desanda. E isto seja por injustiças humanas, pessoas são perseguidas, pessoas são injustiçadas em todas as esferas, ou então pela incapacidade humana, nós erramos. Apesar de sermos fiéis a Deus, nós continuamos humanos e erramos. Mas nós precisamos entender que apesar de algumas circunstâncias parecer tomar um rumo complicado, Deus ainda está no controle, pastor Danilo. Ele não permite que nós sejamos tentados além daquilo que possamos suportar. A Bíblia deixa-nos bem claro que Deus permite que coisas aconteçam para nos capacitar, para nos provar e para nos aperfeiçoar. Mas quando as coisas estão dando errado, nós sempre vamos encontrar respaldo bíblico. Deus está no controle. Nós vamos encontrar isto na Bíblia e em inúmeros lugares. Deus intervindo na fornalha,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos encontrar Deus intervindo na cova dos leões com Daniel. Nós vamos encontrar Jeremias sendo salvo por intervenção divina daquela cisterna. Nós vamos encontrar José no Egito com a intervenção divina, tirando ele da prisão. Nós vamos encontrar Paulo nas prisões, nos açoites, nos naufrágios, intervindo na vida dele. Apesar de ao momento parecer que tudo vai dar errado, Deus vem e intervém e converge para o nosso bem. E isto nós precisamos entender que Deus o faz, porque Ele é soberano. E a soberania de Deus, ela vai se destacar nesse controle final. Ele está vendo o que está acontecendo, e quando as coisas vão trazer prejuízos que nós não suportaremos, ou que são desnecessários para a nossa vida, ou que chegou o momento final daquela circunstância, Ele dá um ponto final, Ele intervém, seja qual seja o decreto que o homem possa estar vivendo. A chave dessa soberania está no permitir ou impedir que coisas aconteçam. E Deus, Ele é todo poderoso, pastor Vanderlei. Ele pode permitir até onde Ele quiser, como Ele pode impedir das coisas acontecerem no seu início. Qualquer plano particular de uma pessoa, qualquer história, qualquer projeto, qualquer sonho, está no controle de Deus. E Ele intervém segundo a sua vontade, segundo o seu bom propósito, segundo o que Ele quer para as nossas vidas. O poder de impedir significa que Deus, afinal, tem uma palavra final em tudo o que acontece. A última palavra sempre será dele. Ele sempre vai intervir na vida dos seus filhos. Isto aqui é importante, porque nós não estamos largados neste mundo. Nós temos alguém olhando e velando por nós, pastor Vanderlei. A intervenção divina é simplesmente quando Deus intervém nos assuntos da nossa vida, mas que não é restrito à minha vida, porque tudo que diz respeito a mim está no controle dele, e ele está cuidando nos mínimos detalhes da minha vida. A intervenção divina pode ser Deus fazendo com que algo aconteça ou evitando que algo venha acontecer. Pastor Danilo, simplesmente porque Ele está no controle de tudo e Ele sabe todas as coisas e conhece o momento certo para agir nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nós vemos a respeito da intervenção na história da civilização. Deus não intervém apenas no homem em si, mas também na coletividade. Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, observando este comentário, e como bem expressou o pastor Luiz Pantaleão, Deus interviu e intervê nas nossas vidas a hora que Ele achar necessário fazer isso, Ele vai fazer. Deus já iniciou com isso lá no Jardim do Éden, na vida de Adão, dando assim as diretrizes de como teria que ser. E a pergunta feita é que não somente na pessoa, ou seja, apenas o homem em si, mas na coletividade. E ao observarmos isso, Deus interviu muitas vezes, principalmente no Velho Testamento. No Velho Testamento nós vamos observar Deus intervindo até por causa de uma promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa que da descendência da mulher iria nascer um que iria pisar a cabeça da serpente. Até então, Satanás não sabia de quem era, de qual descendência seria, de qual linhagem seria este homem,
que iria pisar na sua cabeça. Portanto, como nós já frisamos aqui, Caim tomou um rumo que foi, a sua descendência foi má. Já a linhagem de Sete, ou seja, a linhagem de Caim, a linhagem de Sete, já foi a linhagem na qual Deus interviu para que viesse a trabalhar com o outro lado agora, no sentido em que Caim tomara um rumo totalmente ao contrário daquilo que Deus queria que tomasse. E nós vamos ver Deus intervindo agora. A primeira intervenção de Deus foi no dilúvio. E quando Deus intervê agora, e ele elimina toda a linhagem de Caim. E Deus permite que a linhagem de Sete dê sequência ao seu projeto de Gênesis 3,15. Aí nós vamos ver na Torre de Babel, nós vamos ver Deus intervindo no coletivo, na vida dos hebreus lá no Egito, após os seus 430 anos ali como cativos, e assim sucessivamente, até que este povo adentre a terra. No tempo dos juízes, Deus interviu no meio do povo, durante o período dos juízes, naquele período tribal. Passando aquele tempo, Deus interviu no tempo dos reis, Deus interviu no meio do povo, até levando o povo para a Babilônia, para trabalhar na vida desse povo. Mas Deus também intervê para tirar este povo de lá. Deus usa um homem chamado Ciro para que ele liberte este povo, e assim sucessivamente. Por que que Deus está trabalhando aqui? Para preservar a pessoa de Jesus Cristo que haveria de nascer. Isso até Cristo, Deus vem intervendo no meio desse povo, dando as diretrizes a este povo. Quando eles tomavam um rumo diferente, Deus usava alguém, Deus trabalhava na vida de alguém que fazia diferença para que este povo viesse chegar, ou seja, até mesmo cumprir os seus planos, que veio até Cristo. E após Cristo, Deus intervê, e muitas vezes, só que de uma maneira diferente agora. Deus intervê hoje mais para o cuidado de Israel. E ao observar Israel, hoje nós vamos ver que é o relógio de Deus, e todos nós estamos aqui nessas intervenções. Nós vamos ver, eu sei que é do conhecimento de todos, quando nós olhamos uma delas, a Guerra dos 6 Dias, foi uma intervenção divina, e nós vamos ver recentemente Deus interviu no nosso país. Foi uma intervenção divina o que aconteceu no nosso país, porque Satanás, ele veio com tudo, e nós estaríamos numa situação bem mais difícil hoje, ou estaríamos numa situação bem mais difícil hoje, se não fosse uma intervenção divina. Então Deus intervê também no coletivo, pastor Danilo. Muito bem, pastor Vanderlei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é a única esperança da civilização humana? Pastor Luiz. Pastor Danilo, no livro A Única Esperança, o autor faz o seguinte comentário: a esperança é a mola propulsora da vida. Ajuda a ver o sol apesar das nuvens densas. Ensina a crer em outro dia, mesmo que do ponto de vista humano tudo pareça acabado. A esperança do cristão não é apenas o desejo humano de que as coisas melhorem no futuro. É a convicção de que a vitória chegou, apesar da aparente derrota. Essa certeza nasce nos valores absolutos de um Deus absoluto, que revelou a verdade em sua palavra. A Bíblia é a fonte da esperança. Ela contém aproximadamente 10.000 promessas capazes de revolucionar a vida
de quem nelas acredita. Então eu responderia sim. A única esperança para trazer solução aos dilemas da humanidade é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E já no seu nascimento, ele nos traz essas garantias do que podemos esperar quando nós o aceitarmos. Isaías, capítulo 9, quando ele vai profetizar a respeito de Jesus, ele diz assim, no versículo 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e o seu reino para sempre o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E ele termina dizendo, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha o que esse texto apresenta, de forma bem sucinta, bem simples, fácil de entender. Deus está apresentando a Israel um grande plano de salvação por Jesus Cristo. Aliás, me perdoem o erro, não é um grande plano, é o grande plano. Não há outro caminho. Quando ele diz assim, um menino nos nasceu, ele está dizendo, Jesus é a concretização deste plano. Plano que apresenta a Deus indo em busca do homem rebelado. E ele vai em busca do homem através de Cristo, com o propósito de trazê-lo perto de si. Então, primeiro, esse texto em que nós lemos apresenta um grande plano de salvação. Segundo, traz uma grande notícia para a humanidade. Ele diz assim, um filho se nos deu. E o seu nome. A grande promessa não ficou apenas em palavras, pastor Vanderlei. Ele diz assim, um filho se nos deu. Cristo é uma realidade. Uma grande notícia para o homem. Porque Paulo mesmo depois vem completar esta ideia em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, quando ele diz assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Primeiro, um grande plano. Segundo, uma grande notícia. E terceiro, um grande reino é apresentado. E diz assim, o principado estava sobre os seus ombros. O que Deus está falando através do profeta Isaías? Que o reino de Deus, primeiro, tem um príncipe. Alguém que comanda. Alguém que tem soberania. Alguém que tem poder. E Jesus mesmo disse, porque todo poder me é dado, tanto nos céus quanto na terra. E este soberano, ele traz ou recebe todos os que foram resgatados do império das trevas. Apresenta um plano, apresenta uma notícia e apresenta um governo. Mas não apenas um governo. Por último, Deus apresenta através de Isaías um grande Salvador. E ele diz assim, e se chamará Jesus. Deus está aqui fazendo a apresentação, dizendo, é este que vai trazer a solução para todos os problemas e dilemas da humanidade. Jesus Cristo, nossa única esperança de salvação. Por que a única? Homens têm confiado em estadistas. Nós temos tantas histórias, tantos deuses com D minúsculo que se formaram e homens confiam nele. Porque um dia eles nasceram,
Buda um dia teve o seu início. Assim como todos os outros deuses que são colocados como os santos tiveram o seu nascimento. Um dia morreram. Mas Cristo há algumas particularidades. E a história parece que vai se misturar como esses. Porque um dia eles nasceram. E o berço que eles nasceram está vazio, assim como a manjedoura de Cristo está vazia. Um dia eles morreram. A morte deles não foi assim gloriosa, mas a cruz de Cristo também está vazia. Ele não está preso lá. O túmulo, que é a grande diferença. Porque o túmulo desses estadistas em que muitos confiam, lá está o resto dos mortais deles. Mas o túmulo de Jesus Cristo, pastor Vanderlei, está vazio. Glória a Deus. E se o túmulo está vazio, pastor Danilo, nos dá a entender que ele está vazio, porque o trono está ocupado. Este reino que foi apresentado não tem um rei morto, mas ele está assentado no trono, intervindo na humanidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele conclui dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para um grande pecador, a gente costuma dizer: eis aí um grande Salvador. Jesus é o único meio de salvação. Para isso eu preciso admitir a minha condição de pecador e aceitá-lo como Salvador para ter perdão dos meus pecados e a vida eterna que só Cristo oferece. Pastor. Muito bem, pastor Luiz. Chegamos ao término da nossa lição. Acompanhe a conclusão comigo na tela. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclaremos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Chegamos às nossas considerações finais. Pastor Luiz. Quero inicialmente ser agradecido a Deus, pastor Danilo, por nos permitir sermos instrumentos de bênção para vidas. Pastor Polini, nosso pastor presidente, bem como o pastor Enéas, pastor em exercício hoje em nossa igreja, ao meu pastor setorial do setor 2, pastor Valdenês Pires, bem como ser agradecido ao amigo pastor Danilo pelas considerações e pelo privilégio de ocuparmos essa mesa, ao pastor Vanderlei por dispensar a sua amizade, a sua companhia, e ao nosso técnico Gilson, que bondosamente nos suporta e nos auxilia em todas as atividades, aos nossos professores, alunos, telespectadores desse programa. Que Deus os abençoe em Jesus Cristo. Muito bem, considerações finais. Pastor Vanderlei. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez juntos aprendendo da palavra de Deus. Também ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, pela confiança, pastor Enéas, pastor em exercício no campo de Ponta Grossa. Também ao meu pastor do nosso setor de número 4, pastor João Pinheiro. Também quero agradecer ao pastor Danilo por confiar e estarmos aqui. Deus os abençoe. Também ao pastor Luiz Pantaleão, que é nosso companheiro e estamos juntos aqui. Deus abençoe também nosso querido amigo Gilson e a todos os nossos telespectadores. Muito bem, agradecemos a Deus pela rica oportunidade e também ao nosso presidente, pastor José Polini, que ainda está em viagem, né? Estamos em oração. Também
ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Enéas Polini, que é o nosso pastor-presidente em exercício, ao nosso segundo vice-presidente, pastor Arthur Duarte, e todos os nossos setoriais que têm nos apoiado e também as cidades satélites. E quero já convidar todos para a nossa próxima lição de número 9, que tem como tema o primeiro projeto de globalismo. Esperamos todos e fiquem todos na paz do Senhor.